Boa noite, irmãos. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 67. Esse é um daqueles salmos, ele é pequenininho, mas bonitinho, não é isso? É um salmo curto, são 7 versículos apenas. Depois nós teremos 2 salmos que são maiores, o 68 e o 69. No 70 é um salmo menor ainda. E assim a gente vai caminhando no livro de Salmos, alguns salmos grandes, até chegarmos ao 119, né? Que é um salmo que vai levar aí um bom tempo, que realmente é o maior, não apenas o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia, e é um dos salmos mais fantásticos que tem também. Salmo 119, ele é um salmo todo que fala sobre a palavra de Deus, né? Dos 176 versículos que compõem o Salmo 119, apenas 2 não fazem menção direta à palavra de Deus. 174 versículos fala de palavra, lei, estatutos, preceitos, mandamentos, sempre fazendo referência à palavra de Deus. E eu deixo a missão para os irmãos me dizerem na semana que vem quais são os 2 versículos do Salmo 119 que não falam diretamente da palavra de Deus. Bom? E aí o Joel vai dar um prêmio depois para quem acertar. Muito bem. Mas hoje nós estamos no Salmo 67. Um salmo curto. Nós vamos ler o salmo e depois vamos extrair algumas lições importantes para as nossas vidas, como toda a palavra de Deus tem. O título, ele é um salmo e cântico para o músico mor sobre Neginote. A gente já viu em outros 5 salmos antes desse, essa expressão neginote. O que é neginote? São instrumentos de cordas. Os salmos eram, sempre lembrando, cantados, eram canções do povo de Israel, então eles eram cantados, e aí neginote, quando vem essa expressão, é que era para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Pode ser, o salmo neginote, ele pode ser um salmo de alegria, no caso desse aqui, pode ser um salmo também mais triste. Mas, independente disso, sempre quando vem essa expressão neginote para ser acompanhado com instrumentos de cordas, significa que ele sempre é um salmo para ser cantado com bastante emoção, para que se coloque o coração naquilo que se está cantando. E a gente viu também que ele é um salmo e cântico, não é isso? Os últimos 4 salmos, salmo e cântico. Na verdade, quando é um salmo e cântico, ele é um poema lírico, que ele podia ser cantado ou falado. Então, dependendo da ocasião, o salmo era cantado ou falado, quando vem essa indicação. Os demais salmos, eles sempre eram cantados, eram sempre músicas. Nesse caso, ele servia para as 2 situações. Não diz aqui quem é o autor do salmo, pelas expressões, pela maneira de colocar as palavras, muito provavelmente Davi. Mas, é sempre importante lembrar um princípio básico da interpretação bíblica. Nunca afirme com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Então, a Bíblia não diz que é de Davi. A gente não pode afirmar que seja. Conquanto a gente goste de pensar, Salmos de Davi, esse a gente não pode afirmar. Não há uma indicação de nenhuma ocasião específica de quando o salmo foi composto, então a gente também não sabe, mas é um salmo que serve para todos os momentos da nossa vida. Alguns salmos, eles vêm exatamente especificando a ocasião em que eles foram escritos ou compostos, Davi, particularmente, ele fazia muito isso, quando ele estava sendo perseguido por Saul, no pecado de Batseba. Então, uma série de indicações. Alguns casos não. E aí eu entendo que Deus faz isto porque são salmos que se aplicam à nossa vida, no nosso dia a dia, independente da situação. Aqui é um salmo de louvor, não é isso? É um salmo e cântico sobre Neginote. Ele vai falar de louvor por causa das bênçãos que Deus traz, por causa do cuidado de Deus. Vamos ler o salmo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Selá. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus,
nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Então, o assunto do Salmo é exatamente esse, o louvor a Deus, é isso? Divisão, não há uma divisão aqui, o Salmo ele é único, ele fala de um único tema, e ele tem duas pausas aqui. A primeira, no versículo 1, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Selá. A gente sabe bem que Selá é uma pausa musical, os salmos eram cantados, mas é também uma pausa para reflexão, é como se estivesse em negrito, sublinhado, em caixa alta, ou seja, preste atenção nisso. Né? Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Pausa para pensar, porque veja, irmãos, nós somos totalmente dependentes, carentes, necessitados das bênçãos de Deus, e nós só somos abençoados na medida em que Deus quer nos abençoar. Então ele vai falar assim, ele vai louvar a Deus, né? Mas ele, antes de qualquer coisa, ele diz, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Este é um pensamento saudável. Todos os dias a Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E isso a gente sabe, a gente lembra disso, a gente conhece o versículo, mas quantas vezes a gente realmente para pensar nisso? Por que nós chegamos hoje ao final de mais um dia? Hoje é dia 10, né? 10 de novembro. Você acordou de manhã, você foi trabalhar, foi estudar, cuidou de casa, cuidou dos seus afazeres, foi ao banco pagar suas contas, enfim, cada um teve as suas atividades, né? Chega no final do dia, né, a gente está mais cansado, o pessoal já está, né, esperando o momento de ir para o berço, né, tomar aquele leitinho quente e cair na cama, normal. Mas vamos pensar um pouco, o que nos permitiu ter chegado até aqui, a essa hora? A misericórdia de Deus, né, que nos guardou ao longo do dia. Em tudo aquilo que a gente fez, o Senhor esteve conosco. Então é importante, aí tem a selar aqui, que Deus tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Veja que aqui é uma citação indireta ao livro de Números, capítulo 6, versículos de 24 a 26, que é a bênção araônica, né? A bênção que Deus mesmo estabelece para Arão. Assim abençoarás os filhos de Israel com tais palavras: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Veja, o salmista aqui, ele é alguém que conhece a palavra de Deus, é alguém que conhece a sua Bíblia. Ele não tinha o Novo Testamento ainda, mas ele tem os livros da lei, ele tem os livros dos profetas, e ele conhece e faz menção. Hábito saudável para nós é exatamente fazermos das palavras bíblicas as nossas palavras, né? Usarmos as palavras da palavra de Deus, as palavras das Escrituras, na nossa conversação diária. É interessante isso. Quando você tem a oportunidade, às vezes, de conversando com alguém, você cita um versículo, ainda que você não diga, não, porque lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, ainda que você não sabe, mas você cita a palavra de Deus. Isso é saudável, isso faz com que, primeiro, faz com que nós estejamos sempre relembrando disso, né? Isso faz com que nós reafirmemos a nossa fé e a nossa confiança, porque a gente vai percebendo o quanto a palavra de Deus se aplica às nossas atividades do dia a dia. E isso faz também com que os ímpios, aqueles que estão ao nosso redor, porque a gente lida com pessoas crentes, com pessoas não crentes, né? Isso é normal, a gente não lida só com os crentes, a gente lida com os crentes na igreja, mas no dia a dia você lida com todo tipo de gente. E, na verdade, isso é importante. Por quê? Porque Jesus Cristo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como é que a gente vai ser sal e luz só dentro da igreja? Né? Então, a gente convive com as pessoas. E é importante, é nesse momento que a gente pode e deve fazer uso das palavras de Deus como forma de testemunho. Às vezes, lá no trabalho, alguém fala alguma coisa, aí eu cito um versículo, e o pessoal... Aí a diretora outro dia, nossa, que bonito dia não, né? Porque já tem um tempão que o Pedro II não abre. Esse outro dia aí, já há um tempo atrás, quando tinha aula no Pedro II, antes da pandemia, eu falava alguma coisa e eu falei, nossa, que bonito isso. Eu falei, está na Bíblia. Então é ter uma oportunidade de você testemunhar também.
E isso, como eu falei, isso vai direcionando os nossos passos. Antes de qualquer coisa, o salmista vai louvar a Deus, mas ele pede, Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, selar. Né? É importante nós lembrarmos de pedir a cada dia que Deus tenha misericórdia de nós, que nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que significa, né? A gente fala, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, ou aqui no caso ele pede que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que isso significa para os irmãos? Podem falar. Quando a gente pede, né, que o Senhor, está aqui, ó, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O que isso significa? Isso mesmo, mais o quê? Ilumina os nossos caminhos. O que mais? Nos guie. O que mais? Hã? Desculpa, não entendi. Quem falou? Nos dê livramento. Ah, foi Miranda que falou? Falou Marcelo. É porque de máscara, sem máscara ainda vejo a boca mexer. Sem máscara a gente não vê, fica na dúvida. Nos dê livramento. Direção. Que Deus clareie, né, ilumine os nossos caminhos, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. As respostas de Deus seriam resplandecer, também. Tudo isso, mas veja bem, uma das coisas que a Bíblia fala muito, que Deus tem, que o homem não pode contemplar, é o que de Deus? A glória, a face de Deus, a glória de Deus, não é isso? Deus, ele é um ser glorioso, a glória de Deus, ela brilha. Então, quando ele pede assim, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, é que a glória do Senhor brilhe sobre as nossas vidas. Não, claro que não, a glória na sua plenitude, porque ninguém suportaria, nem os que estão ao nosso redor, nem nós mesmos, né? A gente sempre vê que os homens de Deus, principalmente no Velho Testamento, né, quando eles têm uma visão, um vislumbre, por menor que seja, da glória de Deus, todos eles caíam prostrados, né? Isaías, Ezequiel, o próprio Daniel, eles viam a glória de Deus, eles ficavam tremos. O próprio Moisés, quando sobe ao monte, ele fica aterrorizado. A gente falou disso aqui na semana passada, que Deus é tremendo, não é isso? Faz aquilo que o Roberto falou, só Ele pode fazer, não é isso? Então, a glória de Deus, ela tem esse impacto sobre nós. Mas quando pede que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, é que a glória do Senhor se reflita na nossa vida. Então, veja, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe e que Ele nos torne semelhantes a Ele. Quando Moisés desce do monte após receber as tábuas da lei, o que aconteceu com ele? O seu rosto brilhava, né? Não tem uma música? Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. É Cassiane, né? Acho que é a Cassiane que canta isso, não é? Então, é uma alusão a Moisés, porque Moisés desce do monte e as pessoas viam o rosto dele brilhando, e o próprio Moisés já tinha consciência disso. Isso é que é legal, porque a pessoa, quando anda perto de Deus, ela demonstra que tem andado perto de Deus e ela mesma não percebe. Não é algo ensaiado, não é algo planejado, não é algo feito para poder impressionar. A pessoa simplesmente é assim. E quem está ao redor percebe. Então, que Deus faça com que nós sejamos mais parecidos com Ele. Quando os apóstolos estão em Jerusalém pregando e tal, as pessoas olham, a Bíblia diz lá em Atos, que olham para os discípulos e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Por causa das atitudes, por causa da maneira de falar, né? Por causa do jeito como eles viviam, de quem eles eram. Então as pessoas reconheciam nos apóstolos, nos discípulos, que eles haviam estado com Jesus. Em Antioquia, eles passam a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, porque as pessoas viam semelhança. É isso, essencialmente, que significa quando a gente pede que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que a glória do Senhor brilhe na nossa vida. Por isso tem a Selai. Por isso é algo para a gente pensar realmente
com mais profundidade, né, a gente se deter um pouco para refletir nisso. Aí, versículo 2 diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Eu botei aqui, a prosperidade da igreja na pátria é a esperança para missões em outras terras. Ou seja, se a igreja está bem, vamos no nosso contexto aqui, de Brasil, isso faz naturalmente com que aconteçam missões em outros lugares. Porque uma igreja saudável é uma igreja que pensa em missões, né? Então, se a nossa igreja estiver bem aqui, nós temos condições de enviar missionários. Por exemplo, hoje a Inglaterra praticamente não envia missionários. Por quê? Porque a igreja está morta espiritualmente na Inglaterra, o que é uma tristeza, né? Porque a Inglaterra é o país de quem? Dos puritanos, dos gigantes espirituais do passado. Spurgeon era inglês, John Owen era inglês, Alexander McLaren era inglês, David Howe era inglês, camaradas que eram homens assim, tremendamente próximos de Deus, e que enviaram missionários para muitos lugares. Hoje, menos de 3% dos ingleses se declaram cristãos. E desses 3%, menos de 1% frequenta a igreja. Existem igrejas lá, grandes, com templos, né, imensos, muitos deles fecharam, estão virando mesquitas de muçulmanos, alguns estão virando casa de striptease, boate de striptease. E são templos, muitas vezes, que são tombados também pelo patrimônio histórico, não sei qual é o nome que dá lá, se é o mesmo nome ou não, mas né, quando um imóvel ele é tombado pelo patrimônio histórico, não pode mudar a estrutura, né, tem que ficar ali daquele jeito. E aí não pode mexer. Em algumas dessas boates, né, você chega lá e tem nas paredes, porque eram igrejas, versículos bíblicos escritos, e as mulheres fazendo aquelas danças embaixo. A Inglaterra hoje está nesse jeito. Então a Inglaterra não envia missionários. A Inglaterra hoje precisa de missionários. Então veja, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Nós precisamos orar, sim, pela salvação do mundo, pelos povos não alcançados, mas nós precisamos orar pelo Evangelho no nosso país, porque se o Evangelho no nosso país estiver saudável, isso vai se refletir naturalmente em missões. Sejam missões urbanas, que agora chama de Missões Rio, né, nas capelanias, diversas capelanias, capelania prisional, capelania hospitalar, capelania portuária, tem a Cracolândia, né, Cristolândia, na verdade, né, capelania de vários tipos, moradores de rua, uma série delas, seja missões Rio, seja missões nacionais, missionários que vão para outros lugares do país, e missões mundiais. Não importa, quando lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria até os confins da terra. A ideia ali não é de gradação, primeiro em Jerusalém, depois em Jerusalém, né? Samaria, não, é concomitância ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas para isso a igreja precisa ter o quê? Saúde espiritual. E aí ela é missionária. Ali, você é missionário no lugar que você mora, ela é missionária com capelanias, ela é missionária fora do estado, ela é missionária fora do país. Então, qual é o efeito? É o crescimento espiritual na nossa terra e a salvação em outras. Olha lá, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. A igreja, o fazer missões, não é algo que deva acontecer apenas nos meses específicos. Porque o que é missões? A missão é ide e pregai. Então a igreja missionária, a igreja saudável, ela é missionária em qualquer época do ano, em todos os momentos.
Ok? Aí o versículo 3, o salmo é muito curto, é muito tranquilo e muito direto. Diz assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Aqui há três coisas. Em primeiro lugar, um desejo. O desejo de que todos os povos louvem ao Senhor. É isso? Nós temos esse desejo. No Salmo 119, tem um momento que ele vai falar assim, eu acho que é no versículo 126, agora eu não tenho certeza, diz assim: já é tempo, ó Deus, de agires, pois os homens têm quebrado a tua lei. O salmista tem o desejo de ver o nome de Deus ser honrado, obedecido, louvado. Não sei se é o 126, é isso? 126. Então veja, quando o salmista fala, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, é um desejo do coração dele. E aí é uma lição para nós. Nós precisamos cultivar o desejo de ver as pessoas louvando o Senhor. Nós não podemos perder a capacidade de nos entristecer ao ver pessoas que não louvam o Senhor. Porque pessoas que não louvam o Senhor não são salvas. Pessoas que não são salvas, eventualmente morrerão, como todos um dia, e irão para o inferno. Então, a gente precisa cultivar esse desejo. Às vezes a gente acha natural, fulano não é crente e tal. Sim, mas a gente não pode perder esse desejo de ver as pessoas louvando ao Senhor. É a primeira coisa. Quando ele diz, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, além do desejo, é uma oração. É uma oração. É orar pela conversão das pessoas. É orar para que eu seja instrumento nas mãos de Deus, porque eu não vou converter ninguém. Ninguém converte ninguém. É o Espírito Santo quem faz, se ele não fizer, ninguém fará. Mas, Senhor, que eu seja este instrumento. É oração para que, é a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. É um desejo, esse desejo não é algo vago, eu queria tanto e tal. Eu queria, então eu oro por isso. Então, realmente, eu me coloco à disposição de Deus para que isso aconteça. Porque quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente faz aquilo que a gente pode fazer, né? Se eu quero, eu queria tanto emagrecer, parou de comer chocolate? Não. Parou de beber Coca-Cola? Não. Parou de comer coxinha? Não. Não quer emagrecer, né? Eu emagreci, nem porque eu tenho a parada, não, porque eu fiquei doente, aí dei aquela, agora eu estou tirando onda de fitness, né? Mas veja, quando a gente quer, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Eu quero tirar notas melhores no colégio, então eu preciso dedicar mais tempo para estudar. Eu quero conhecer mais da palavra de Deus, então eu preciso gastar tempo lendo. É fazer o que está ao meu alcance. Os resultados pertencem a Deus, mas o agir é nosso. E aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz. Em João 11, quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, só ele podia fazer isso. O camarada estava morto 4 dias, cheirando mal, impossível para qualquer um, menos para Jesus. Mas ele chega lá, alguém que vai lá para ressuscitar um morto de 4 dias, ele podia ter simplesmente feito assim e a pedra sairia, não foi? Não é isso? Mas o que ele faz? Tirem a pedra. Por quê? Porque isso as pessoas podiam fazer. Então, tirem a pedra. Jesus podia falar, sai pedra, e a pedra sairia. Quando estava no barquinho, as ondas lá invadindo o barco, sendo jogado, não foi ele que falou, vento, parou, chuva, cessou, não foi? Ele falou e aconteceu, ele podia falar, pedra, sai. E a gente precisa entender que os túmulos eram assim na caverna, era uma pedra na boca da caverna, então é uma pedra pesada, mas para Jesus não quer dizer nada. Mas ele não faz isso. Ele fala para as pessoas, tirem a pedra. E aí as pessoas tiram a pedra. E aí ele vai fazer o que ninguém podia fazer. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro veio, todo enfaixado. Aí o que Jesus fala? Solta o camarada. Não é? Porque isso eles podiam fazer. Então veja, os resultados estão nas mãos de Deus. Mas a minha parte eu preciso fazer. Não é para ajudar Deus, né? Não é para
não, eu vou ajudar. Não, eu não vou ajudar. Eu tenho o privilégio de participar da obra de Deus. É assim que eu preciso entender. Então, é um desejo, é uma oração e é também uma profecia. O salmista está antevendo aquele momento em que todos louvarão o Senhor. Vai chegar um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Louvem-te a ti, ó Deus. Louvem-te os povos. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. É um desejo, é uma oração, é uma profecia. Pois o versículo 4 ele diz assim: alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Selá, de novo. Vamos prestar atenção aqui nisso. Vamos parar para refletir nisso aqui. Quando ele fala que Deus vai julgar e vai governar, ele está falando de quê? Está falando do... Está pensando em falar reino, não está? Ele está falando do... Sabia que você estava pensando nisso. Do reino. Não é isso? Olha lá. Alegrem-se e regozijem as nações. Por quê? Porque julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. O que é equidade? O que é equidade? Igualdade, justiça, né? De forma equânime, de forma justa. Muito bem. Aí veja só, o reino de Deus plenamente estabelecido trará alegria verdadeira e eterna. No versículo anterior, não é um desejo, uma oração e uma profecia? Sim, a conclusão lógica é isso aqui, ó. Quando esta profecia se cumprir, quando todos os povos estiverem louvando a Deus, e ele está falando aqui do reino, então o reino de Deus plenamente estabelecido trará o quê? Alegria verdadeira e eterna. Qual é a razão dessa alegria? É porque Deus é equânime, porque Ele é justo, Ele é fiel à sua lei, fiel à sua misericórdia. Lei e graça, justiça e misericórdia são duas faces do mesmo Deus. Deus é amor, Deus é justiça. Deus não é mais amor do que justiça, nem mais justiça do que amor. É aquilo que se chama na teologia de simplicidade de Deus. Quando fala que Deus é simples, não é porque é simples, não, porque Deus é grande. Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, o quarto dos amigos de Jó, ele fala isso lá em Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e não o podemos conhecer. O homem só conhece de Deus aquilo que apraz a Deus revelar de si mesmo. Mas, quando fala da simplicidade de Deus, eu já até dei esse exemplo aqui para os irmãos, é que Deus, ele não é composto de várias partes como nós somos. Por exemplo, eu tenho algumas características minhas, da minha personalidade, e algumas se destacam mais do que as outras. O Joel tem as dele, tem as dela, tem as dele, tem as dela, não é assim? Então, eu posso ser, vamos dizer, mais agitado do que organizado. Não tem gente que é assim? Não quer fazer um monte de coisa, mas não é muito organizado, né? Aí acaba misturando. Então, é mais uma coisa do que outra. Concorda? Deus não é assim. Deus, tudo que Ele é plenamente. Por isso que fala na simplicidade de Deus. Deus não é feito de várias partes. Deus é tudo. Então, Deus é totalmente amor, é totalmente santidade, é totalmente justiça, é totalmente tudo. Então, Deus, Ele é fiel à sua lei, e a lei diz o quê? A lei diz que o pecador precisa morrer. É isso que Lloyd Jones vai falar e vai argumentar, que quando o homem pecou, ele criou, abre aspas, um problema no céu. Por que problema no céu? Porque Deus havia dito ao homem, se você pecar, você vai morrer. O homem pecou. Deus pode voltar atrás na sua palavra? Não.
A justiça de Deus exige a morte do pecador, a santidade de Deus exige a morte do pecador. Mas Deus ama o homem que Ele criou. Então o que acontece? O amor de Deus providencia um substituto. Então Deus, Ele é totalmente justo, e aí Paulo vai dizer aos Romanos que Deus se torna justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É igual uma moeda. Se eu pego uma moeda de R$1 e mostro para vocês o lado que tem o número, aí eu pergunto, o que é isso aqui? Vocês vão dizer o quê? Uma moeda de R$1, não é? Se eu viro do outro lado onde tem a carinha lá, daquela mulher, né, que é a República, dizem que é a República, né, aquela carinha, o que é isso aqui? Vocês vão me dar a mesma resposta, uma moeda de R$1. Não importa o lado, é uma moeda. Com Deus é a mesma coisa. Amor e justiça são duas faces da mesma moeda. Então Deus, Ele vai governar os povos com equidade, fiel à sua lei e fiel à sua misericórdia. Deus é totalmente justo, totalmente misericordioso. E é bom para nós que seja assim, porque um Deus todo-poderoso, se fosse apenas justo, o que é justiça? Que eu já falei para os irmãos. O princípio fundamental da justiça é o quê? Dar a cada um aquilo que é seu. É isso? Aquilo que é seu. Marcelo e Miranda estão discutindo aí porque os dois querem o celular. Pastor, o celular, não sei o quê. De quem é o celular? É do Miranda. Então acabou. O que a justiça me obriga a fazer? Marcelo, dá o telefone para Miranda, é dele. Simples assim. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. O que é nosso por direito? A condenação. Então esse Deus que é todo poderoso, se fosse nos dar, se Ele fosse apenas justo, aí de nós, não teria salvação. Se esse Deus que é todo poderoso fosse apenas misericordioso, este mundo seria o caos, porque não haveria justiça. Cada um faz o que quer. E casa que todo mundo faz o que quer, é o quê? Uma bagunça. É ou não é? Nunca dá certo. Tem que ter ordem, tem que ter limite. E aí, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Graça é quando Ele nos dá aquilo que não merecemos. Misericórdia é quando Ele não nos dá o que merecemos. Então, quando Deus age com graça, é porque Ele nos dá a salvação que nós não tínhamos direito. Quando Ele age com misericórdia, é porque Ele não nos joga no inferno como nós merecíamos. Aí, Ele vai falar, alegrem-se e regozijem-se as nações. Por quê? Julgarás os povos com equidade, governarás as nações sobre a terra. O reino de Deus plenamente estabelecido trará alegria verdadeira e eterna. A razão dessa alegria será o quê? A equidade de Deus, porque Ele é fiel à sua lei e Ele é fiel à sua misericórdia, na mesma proporção. Não é mais para um lado do que para o outro. Nós somos assim. Às vezes, nós tomamos decisões, mas não somos totalmente justos. Talvez porque, no fundo, eu gosto mais do Joel do que da Gilza. E aí, na hora de decidir, eu tendo um pouquinho para lá. Ou eu gosto mais da Gilza do que do Joel, aí eu tendo um pouquinho mais para cá. E aí eu não sou totalmente justo. Com Deus isso não acontece. Deus é totalmente justo. Ok? Muito bem. Versículos de 5 a 7, ele repete: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Versículo 6 diz assim: então a terra dará o seu fruto. A gente pode pensar nisso no aspecto material. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que ele fala sararei a sua terra? Porque nos versículos anteriores, ele está falando, quando o povo pecar, eu vou suster as chuvas, e aí a terra não vai produzir, e aí vocês vão ter fome. O povo que vive de agricultura, se não chove, é sinônimo de fome, é isso? E aí, se o meu povo, né, se humilhar e orar, eu vou sarar a terra, eu vou dar chuva de novo, a terra vai produzir. Isso significa o quê? Que quando nós andamos nos caminhos de Deus, Deus nos dá prosperidade. Sim ou não? Senti alguma dúvida aí? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha? Quem não acha? Repete a pergunta? Vou repetir a pergunta. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, necessariamente nós seremos prósperos, sim ou não? Mudou, né? Mudou. Então vamos lá. Quando nós andamos nos caminhos de Deus, isso significa que necessariamente seremos prósperos, sim ou não? Agora, quem acha que não? Quem acha que sim? Quem não acha? Sim, nós sempre seremos prósperos, mas a questão é, o que é prosperidade? Essa é que é a grande questão. O que é prosperidade? No sentido bíblico, o que é ser próspero? Vamos pensar. Jó, Deus fala assim para o diabo: observaste meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Jó tinha tudo que o dinheiro podia comprar, né? Era riquíssimo, ele era rico, poderoso, influente e tal. Jó era próspero? Sim, muito bem. Vamos observar o maior de todos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nasceu filho de José e Maria. José era carpinteiro. Maria era de uma família pobre. Tanto é, eu citei isso domingo, quando eles vão oferecer a oferta, né, após o nascimento, que era a lei, eles oferecem o quê? As rolinhas. Era a oferta dos pobres. Os que tinham mais dinheiro ofereciam lá um cordeiro e tal. José e Maria oferecem a oferta dos pobres. Ele nasce numa estrebaria, colocado numa manjedoura. Ele mesmo vai dizer, em determinada ocasião, que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, não é? Não tinha nada, Jesus Cristo não deixou herança nenhuma para ninguém. Não se sabe que Jesus Cristo tinha dinheiro, aliás, o seu ministério dependia da ajuda de pessoas, inclusive algumas mulheres, né, que ajudavam Jesus financeiramente, mulheres de boa posição social. Jesus não tinha dinheiro. Jesus era próspero? Ah, mas Jesus não vale, né? Jesus é o Filho de Deus. Tá bom, então vamos dar um outro exemplo. Os irmãos já ouviram falar em Hayden Wilson Tozer? Já ouviram falar em Tozer? Tozer, ele é considerado por alguns um dos maiores profetas, não no sentido de profecias revelatórias, mas profecias de ensino do século XX. Tozer era um camarada que, quando ele morre, ele não deixa nada. Na verdade, ele nunca teve um carro. Ele preferia usar o dinheiro dele com outras coisas e tal. Não tinha recursos financeiros. John Wesley dizia que quando ele morresse, se achassem no bolso dele mais do que algumas moedas, é porque ele tinha se desviado. Também não tinha. John Wesley era próspero? Então, essa é que é a grande questão. O que é prosperidade? Abraão era riquíssimo. Abraão era riquíssimo, né? Tinha gado, tinha servos, tinha terras, tinha tudo. Ele era próspero? Era. Nabal, lembram de Nabal? Nabal era o marido de Abigail.
marido de Abigail. Era um camarada rico, ele vai dar uma festa, Davi vai lá e pede ajuda, ele distrata os servos de Davi, depois Abigail vai lá para apaziguar Davi, Deus fere o coração daquele homem, ele fica lá endurecido e morre. Nabal tinha muito dinheiro, Nabal era próspero? É isso que eu estou querendo explicar para os irmãos. Prosperidade é o quê? Fazer a vontade de Deus. Você pode ser rico ou não. Ser pobre não é pecado, ser rico também não é. Deus não faz opção pelos pobres, Deus faz opção pelos sinceros, sejam eles pobres ou ricos. Tem rico que vai para o céu, são poucos, até porque Jesus falou, dificilmente um rico entra no reino do céu, mas não é porque o dinheiro é pecado, é porque geralmente as pessoas se apegam ao dinheiro e colocam a confiança no dinheiro e não em Deus. Aí o problema não está no dinheiro, o problema está nas pessoas. Nabal não era próspero porque ele acreditava no poder do dinheiro, Abraão era próspero e ele acreditava em Deus. Tozer era próspero embora não tivesse dinheiro. Então, sempre quando andamos nos caminhos do Senhor, nós seremos prósperos porque vamos crescer, e Deus cuida de nós, essa é a grande verdade, né? Ele não deixa faltar o pão, se temos alguma dificuldade, Deus de alguma forma providencia, isso é um fato, não quer dizer que nós seremos ricos financeiramente, mas seremos prósperos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, o que é prosperar? É obter a aprovação de Deus. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os justos, né, não subsistirão, os ímpios não subsistirão de juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, independente de quanto eles tenham. Prosperar é obter a aprovação de Deus. Eu vou na minha caminhada e eu vou crescendo espiritualmente, e eu dou fruto na estação própria. Quais são os frutos na estação própria? É resignação na dificuldade, é gratidão na bênção, é firmeza em todos os momentos, são frutos na estação própria. E aí tudo que eu faço prospera, porque eu olho para a minha vida lá atrás, olho para a minha vida hoje, e eu percebo quanto Deus tem me abençoado, e eu posso analisar, né, se eu tenho sido sincero, que eu prosperei, que Deus tem aprovado a minha vida. E aí ele é dono do ouro, dono da prata, ele pode me dar, ele pode não me dar, ele pode tirar, essa não é a questão. Claro também, Deus é o dono do ouro e da prata, vou ficar aqui esperando ele me dar riqueza. Não, tem que trabalhar, faça, né, aquilo que você pode fazer, busque crescer profissionalmente, busque crescer no seu trabalho, naquilo que você faz, ok, essa não é a questão, mas Deus nos abençoa porque Ele cuida de nós em todos os momentos. Prosperar é obter a aprovação de Deus. Então, Deus, a terra dará o seu fruto. Quando nós andamos no caminho de Deus, nós somos prósperos, porque a terra frutifica. Sim, no contexto de Velho Testamento, ela frutificava e ela sustentava o povo, como Deus prometeu. Inclusive, quando Deus estabelece o ano sabático, né, Ele fala o quê? No 7º ano, vocês não vão plantar nada. E aí vocês podem perguntar, Deus conhece o nosso coração, o que nós vamos comer se nós não vamos plantar? Eu vou fazer com que no 6º ano a terra produza em dobro, para que vocês possam colher e não precisem plantar no 7º ano. Veja, então Deus abençoa, Ele sustenta, Ele dá recursos, mas Ele dá também e principalmente bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos materiais, sim ou não. Mas se andamos com Deus, todas as bênçãos espirituais nos são garantidas. O apóstolo João
vai dizer que Deus nos deu todas as coisas concernentes, ou todas as coisas que dizem respeito à salvação. Tudo que nós precisamos para que sejamos salvos, para que andemos com Deus, para que o conheçamos, para que cresçamos na nossa vida espiritual, tudo isso já nos foi dado. Somos prósperos. Somos prósperos. A questão do sustento, Deus garante que nos sustenta. Olhem para as aves do céu, elas não semeiam, não juntam em celeiro, e nosso Pai as alimenta. Não é isso? E Jesus vai perguntar, vocês não valem mais do que simples passarinhos? Eu vou cuidar de vocês. Não se preocupem demasiadamente com essas coisas. Não se preocupar não é ficar de braço cruzado esperando o maná cair do céu, que já parou de cair há muito tempo. Mas é não ficar ansioso por causa dessas coisas. Mas todas as bênçãos espirituais nos são garantidas. Deus nos sustenta, nos alimenta, nos veste, nos guarda. E você pode ser rico ou não, tomara que você seja. Se você ficar rico, seja dizimista, não se esqueça, né? Aí também a pessoa, eu vou ficar rico, esquece de dizimar. Seja dizimista. Mas, independente disso, se você andar com o Senhor, você vai prosperar. Você vai prosperar, que Deus vai te abençoar. E aí ele diz, Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Quando toda a terra louvar verdadeiramente, toda a terra produzirá abundantemente. E as pessoas verão que nós somos abençoados. E as pessoas verão que Deus cuida de nós. As pessoas verão que somos filhos de Deus. Daria para falar mais coisas, mas o tempo já acabou. Então veja, de cara, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que as pessoas vejam a glória de Deus em nós. Que nós sejamos parecidos com o Senhor. E aí as pessoas verão, os povos louvarão, as nações se alegrarão, a terra frutificará e todos temerão o Senhor. Por quê? Porque nós temos andado com o Senhor. Mas isso, antes de qualquer coisa, que Deus tenha misericórdia de nós. É o primeiro pedido do Salmo. Salmo pequenininho, mas bonitinho. É isso? Então que Deus nos abençoe se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém?